Galera, depois de muita especulação, finalmente a AMD mostrou resultados e anunciou a data de lançamento, 31 de janeiro, do Ryzen 7 8700G. A nova APU da AMD faz isso aqui, um Ryzen 7 ter performance em jogos disso aqui, sem precisar de uma placa de vídeo. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Vamos conhecer um pouco desse lançamento e eu vou explicar para vocês um pouco do que eu acredito que vai ser a performance dele, comparado e baseado no que a gente já viu e um pouco das especificações dele. Bora pro vídeo. Depois de um bom tempo, a AMD decidiu anunciar aí o seu line-up de processadores com vídeo on-board. Acabou que na geração 5000 nós ficamos ali no 5600G e no 5700G, né, que seria um processador Ryzen 7 e Ryzen 5. Agora esse novo line-up da AMD ele é composto por 4 principais processadores. Um deles é um Ryzen 3, que é um processador quad-core com 8 threads. Dois deles são processadores Ryzen 5 com 12 threads. Um deles, o último que a gente vai focar mais nesse teste, é um Ryzen 7. Por que a gente vai focar nesse processador? Todos eles são ótimos, mas esse é o que vai trazer as melhores especificações. Então a gente vai mostrar para vocês o que você pode esperar desse processador. Conhecendo as especificações que estão vendo aqui na tela, isso aqui é uma imagem que vazou um tempo atrás, tá? Lá no Guru 3D, onde vazava, se eu não me engano, de uma placa-mãe da ASRock, as especificações, isso mesmo, a placa-mãe da ASRock, como vocês podem ver, vazava as especificações desse Ryzen, há uns meses atrás, tá? E se confirmaram todas, então essa imagem realmente é verdadeira, tá bom? Aqui no CPU-Z nós temos, ó, Ryzen 7, o TDP dele realmente é de 65 watts, ele possui 8 núcleos e 16 threads, como qualquer outro Ryzen 7, ele é fabricado no processo de fabricação de 5 nanômetros esse processador, com um boost na casa dos 5.1 GHz, então ele é um Zen 4 de 5.1 GHz no modo boost, são 24 megabytes de cache no total que esse processador tem, e o seu TDP, como eu falei, é de 65 watts, ou seja, é um TDP baixo. O que difere essa APU, outras APUs que nós já tivemos no mercado, como o Ryzen 7 5700, primeiramente, Zen 3 para Zen 4, são duas arquiteturas diferentes. Uma nós estamos falando dos Ryzen geração 7000, que na verdade agora é 8000 quando a gente fala de gráficos on-board, e que trazem muito mais performance. A gente tá falando de PCIe 5.0, tá falando de memória DDR5, uma largura de banda muito maior, frequências maiores e vídeo on-board também com potencial muito maior. A GPU on-board que vem equipada nesse processador é uma Radeon 780M. Essa GPU aqui, ela basicamente tem 12 unidades computacionais, ela trabalha 2.9 GHz e esse processador no total ele vai ter um custo aí esperado de $329. Nada muito longe do que a gente já não vê no Ryzen 7 7700 e no Ryzen 7 7700X. Então tá realmente bem nessas faixas ali. Então a gente pode esperar que o preço vai ser semelhante a esses processadores. Você entendeu o preço agora? Vou falar o que a gente pode esperar de. Primeiramente, vamos olhar o que a AMD mostrou pra gente e depois vamos mostrar o que eu tenho para mostrar para vocês. O que a AMD mostrou pra gente nessa Radeon 780M, tá? Primeiramente, ó, você pode ver aqui embaixo, né, o 8700G rodando com o gráfico 780M. Aqui ela deixa claro, nesse teste em específico, que ó, tá rodando, né, com a média de FPS em Full HD, com detalhes no baixo, e ela tá utilizando aqui métodos de upscaling, tecnologias de IA e tudo mais. Porque você pode ver aqui, ela tá rodando com o Adrenaline Driver, e aqui ela tá rodando com ele ativado, ou seja, no modo Hyper RX, tá? Que ele tem o Fluid Frames Motion, né, que vai ser o gerador de quadros basicamente da AMD para poder ajudar na performance também. Então aqui eles quiseram colocar, ó, optaram por colocar, né, em games mais pesados. A gente pode ver que tá o Jedi, tá Survival aqui, o Star Wars rodando, certo? O Starfield, que também é um game pesado rodando. O Alan Wake 2, que é um game pesado rodando. Baldur's Gate 3 também é pesado. E o Lives of P, que eu não joguei, mas pelo que eu vi ele tem um gráfico para ser bem pesado também, tá bom? Então a gente tá falando aqui, ó, de alguns jogos que eles estão rodando aqui, que teoricamente rodariam com um gráfico mais baixo. Lembrando, tá, gente? Isso aqui é o vídeo on-board do processador, não é uma placa de vídeo off-board que tá rodando. Então ele rodando ali com um gráfico próximo dos 30 FPS, o que, sendo bem sincero, não é uma experiência legal, mas se tratando de um vídeo on-board já é alguma. Porém, a gente ativando as tecnologias da AMD, esses gráficos aqui pulam na taxa de FPS para cima dos 60 FPS. Mínimo, na verdade, foi 60 FPS de média. Ou seja, você passa de um cenário que é impossível jogar para um cenário que já é totalmente possível jogar. Lembrando mais uma vez, se trata de um vídeo on-board. Não para por aí, tá? Vamos pular para o próximo gráfico. Aqui ela compara a performance de um i5 13400F com uma 1650 junto com o 8700G com o próprio vídeo on-board. E a gente pode ver aqui, ó, que em games, tá? De maneira geral, a gente pode falar que ele é um pouco melhor do que uma GTX 1650 com 13400. Ou seja, é um gráfico on-board que tem potencial de rodar 1080p baixo, 1080p médio, e se a gente ativar tecnologias como o FSR no modo qualidade, que eu já prefiro bastante porque ele já preserva bastante a qualidade, então ativar um FSR no modo qualidade ou ultra qualidade, daqui a pouco em jogos compatíveis você aplicar o gerador de quadros da AMD do FSR 3, são tecnologias que vão ajudar a ganhar mais performance ainda. Lembrando que a 1650 é uma placa que ela não possui
possui essas tecnologias. Ela não possui DLSS 2, ela não possui DLSS 3 da NVIDIA, pode ser utilizada no FSR da própria AMD. Essa é naquela história que a AMD ajudou a NVIDIA. A NVIDIA não deu essas tecnologias para a série 16, porém a AMD tem no FSR. Inclusive lá na frente eu vou mostrar para vocês a performance da 1650 com essa tecnologia habilitada para você enxergar o que você pode esperar do vídeo onboard. Já que esse vídeo onboard aqui 780M, ele entrega a performance até um pouquinho melhor do que a 1650. Então você pode esperar dali para melhor, tá bom? Então, ó, a gente pode notar aqui que a performance em alguns casos é pior, em alguns casos empata e outros ele passa por uma vantagem boa, 26%, 31%, e quando ele perde, a gente tá falando de 12% que ele perde ali. Então ele acaba que tem uma performance, eu te chutaria um pouquinho melhor. Minha coisa, aquela fração melhor do que uma 1650. Mais uma vez falando, é um vídeo onboard. É um processador que consome 65 watts, GPU e CPU. E a gente não tá falando de um Ryzen fraquinho, a gente tá falando de um Ryzen forte. Esse Ryzen aqui, como vocês podem ver nesse outro gráfico aqui, ó, tá vendo, ó? O nível de performance dele, comparado com o 13400F, a gente tá falando de um processador que você pode esperar um nível de performance de um Ryzen 7 7700, tá bom? É esse nível de performance que você pode esperar. Então não é um Ryzen, é um Ryzen forte, de última geração, que vai poder levar qualquer placa de vídeo do mercado. Isso aqui, ó, mostra pra gente que se você espetar uma 7900 XTX nele, ele vai levar tranquilamente. Depois como opção de upgrade, por exemplo, para você comprar ele para segurar até um upgrade da placa de vídeo. Então, ó, note, ele é um processador extremamente forte. Passando por todos os testes aqui, ó, 3D Mark, Photoshop Buget System, PassMark, PowerWave, 7-Zip, Handbrake, vários softwares, tá? No geral, ele é melhor do que sozinho, ele é melhor do que um i5 13400F com uma 1650. Ponto super interessante, tá bom? Qual que é o ecossistema que esse processador trabalha? Ele trabalha no AM5, ou seja, a gente já conhece que placa-mãe M5 é um pouco mais cara, tá barateando, e eu vou mostrar pra vocês que tá barateando. A gente conhece que ele vai ter que suportar memórias DDR5, que também era mais caro, mas já tá bem mais barato. Hoje você compra 16 GB DDR5 na casa dos 300 e poucos reais. Vamos dar uma olhada no site? Deixa eu pegar aqui. Vamos abrir aqui o site, vamos em memória, vamos ver quanto que tá a memória DDR5 hoje, por quanto que a gente encontra, ó. Só pra gente validar se realmente vai ser algo viável pra gente, ó. Vou pôr menor preço, atualizei aqui. Kits de 8 GB, tá? Pentes de memórias de 8 GB, ó. A gente encontra aqui na casa dos 329. Porém, a gente tem de 16 GB já com frequência base na casa dos 355, tá vendo? 16 GB com dissipador 4800 MHz, 16 GB já uma frequência mais alta com dissipador aqui 459. Ainda é um pouquinho mais cara, você vai pagar cerca de 100 reais no kit, mais caro do que você pagaria na memória DDR, frequência boa também para você utilizar no seu processador AM4G. Porém, você tem as opções aqui de memórias mais baratinhas. Tem essa Pichal Velvet aqui SD, que é um modelo mais simples, né? De 16 GB 4800 MHz por 355. Essa aqui eu não falaria nem pro cara que vai pegar um 8700G, mas de repente pro cara que vai pegar um desses Ryzen G mais simples que foram lançados, porque eles lançaram processadores. Então de repente você vai pegar um Ryzen 3, né, da geração 8000G aí, você poderia estar utilizando uma memória dessa aqui, tá bom? Vamos falar de placa-mãe? Placa-mãe hoje a gente já tem a partir de R$699. Basicamente é o mesmo preço que você paga numa B450 para você utilizar no seu Ryzen 5 5600G e poder fazer overclock de video onboard, todas essas tecnologias e tudo mais. Então você tem A620, tem A620M S2H, tem Asus Prime A620ME e as B650 partem de R$1.000 para cima. Porém as A620 você tem ali da casa dos 700, 699, né, R$700 até a casa dos R$1.000 você vai encontrar essas placas mães. Ah, mas essa placa mãe aqui vai suportar esse processador? Vai, ó. Se a gente pegar aqui, ó, eu separei uma MSI, por exemplo, você tem Gigabyte. Vamos pegar essa aqui, pode ser essa da Gigabyte mesmo. Vamos pegar essa Gigabyte aqui, ó, vou pegar, vou colocar 620 S2H no Google, ó, pesquisar. Você vai cair aqui no site da Gigabyte e aqui na própria home do site da Gigabyte já fala, ó, tá vendo, ó? Suporte AMD Ryzen 7000 e suporta Ryzen 8000 Series, né? Ou seja, vai suportar esse processador com vídeo onboard. Vamos ver na aba de suporte aqui, ó, suporte de CPU, inclusive ele já está aqui, tá vendo, ó? Ryzen 7 8700G, ou seja, dá suporte basicamente à família aí de processadores Ryzen 7000G, 8000G, né? Eu tô falando 7000G toda hora, mas é 8000G de processadores da AMD, tá bom? Então você pode pegar uma placa-mãe dessa que você tem a certeza que vai suportar. Qualquer um desses modelos aqui, você pegar, você pode ter certeza que vai suportar tranquilamente esses novos processadores. Agora que a gente falou de especificação, a gente falou do ecossistema desse processador. O preço dele a gente já falou também que é $329, que é semelhante ao Ryzen 7 7700, 7700X, né, que a gente já encontrou no mercado aí dentro do AM5. Agora vamos falar de performance. Esse vídeo que você tá vendo aqui na tela é um vídeo que eu postei ano passado. Eu atualizei pro pessoal, não querendo recomendar
recomendar, mas mostrando que uma 1650 em 2023 era capaz de entregar em jogos da atualidade, utilizando as tecnologias disponíveis para ela poder extrair performance. Então nesse vídeo aqui, ó, a gente pegou 18 jogos mais atuais para a época ali e rodou nela utilizando, notem aqui, tá vendo? Ó, eu coloquei todos os detalhes ali para vocês, ó. A régua foi focada no modo qualidade Full HD, ou seja, a gente colocou aqui FSR no modo qualidade quando disponível. Quando não disponível não tinha FSR, porque a Nvidia não dá DLSS para essa placa. Então a gente teve que utilizar o FSR quando disponível, porém no modo qualidade, e o gráfico foi rodado em 1080 com qualidade no baixo. Note que é basicamente a mesma especificação que a AMD rodou nos testes dele, a 1650. Então, qualidade baixo, Full HD, utilizando do FSR no modo qualidade quando disponível. Isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é para mostrar o que no sufoco ela pode te entregar, tá bom? A média geral desses 18 jogos que a gente rodou foi 80 FPS. Tá vendo aqui embaixo? Eu peguei todas as médias e somei, dividi pela quantidade de jogos, deu 80 FPS. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Vocês viram que a AMD mostrou a performance da 1650 com gráfico no baixo, certo? Isso aqui é a 1650 com gráfico no baixo, utilizando inclusive tecnologias da própria AMD, que é o FSR no modo qualidade. Se aquele vídeo onboard 780M é o que eles mostraram ali, um pouco melhor a 1650, vocês aí de casa podem esperar performance melhor do que essa que eu tô mostrando na tela para vocês. Tá vendo aqui onde tá Cyberpunk a 56 FPS? Você pode esperar ele aqui, ó, com FSR no modo qualidade, talvez a 60 cravado, 60, 62 cravado, Hogwarts Legacy 62, 65 FPS cravado. Você pode esperar esse nível de performance desse vídeo onboard. Por que eu digo isso para vocês? Porque ali não se trata somente, né, do próprio processador. E eu digo isso para vocês toda certeza absoluta, porque esse vídeo onboard 780M, ele é um vídeo onboard que já está presente em notebooks também. Então ele já foi testado em notebooks. Olha aqui, ó. Isso aqui foi testado num notebook com o gráfico onboard 780M versus uma 1650 em 1080p no médio. E olha aqui o nível de performance, tá vendo? Ele entrega um farelinho a mais do que a 1650. Tem vários testes na internet, procura Radeon 780M. Ela já tem notebook. A versão de PC é ainda melhor. Por que que é melhor? Porque você consegue rodar mais frio, você consegue ter mais liberdade de clock e você consegue ter maiores frequências de memória RAM, tá? Memória DDR5 tem frequências altíssimas aí para você utilizar no PC. Então, tudo isso corrobora para você ter uma performance ainda melhor do que a 1650. Então, isso aqui que você tá vendo, ó, se aqui nós tivemos 80 FPS de média na 1650 geral, você pode esperar 85, 90 na 780M. Escreve o que eu tô falando, tá? Depois, quando chegar esse processador, que já está chegando para mim, tá? Eu vou fazer questão de gerar esse comparativo aí de novo para vocês. Eu acho incrível, tá? Um vídeo onboard poder trazer hoje o nível de performance de uma placa de vídeo como essa, dá pra você ter uma experiência ali, pelo menos, de jogar esses games. Lembrando que você tá jogando no vídeo onboard agora no 8700G. Bom, galera, me desculpe se eu me estendi muito nesse vídeo, mas era com 3 assuntos que eu queria explicar. A primeira, a especificação do processador. A segunda, a plataforma que você vai precisar para utilizar ele. A terceira, mas não menos importante, a parte de desempenho e performance e o que a gente pode esperar dele baseado em testes que a gente já viu e comparativos que a própria AMD utilizou dentro das apresentações deles ali. Mas baseado também em testes, como eu mostrei para vocês, a 780M ela não é uma novidade, ela já foi testada em notebook, ela realmente entrega o que a AMD mostrou ali. Isso mostrando a performance no notebook. Fora do notebook a performance é ainda maior, beleza? Bom, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, inscreve no canal do Bichão se não é inscrito ainda e comenta lá embaixo. Você está aguardando esse novo processador Ryzen 7 8700G? Está esperando para encontrar na Pichau? O lançamento dele e disponibilidade a partir de 31 de janeiro. Pode ter certeza que vai estar disponível na Pichau e assim que eu puder liberar os meus testes, eu vou liberar isso para vocês, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.